Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe e possa me usar para falar com vocês um pouquinho sobre a palavra de Deus. Gostaria antes de pedir aos irmãos que, se quiserem, puderem também se inscrever no canal, no nosso canal, a inscrição aparece um botãozinho vermelho aí embaixo, é só clicar e pronto, já está inscrito. Curtir também os vídeos, esse vídeo e os demais vídeos. Toda vez que os irmãos curtem, o vídeo ele, de certa forma ele é compartilhado, ele alcança o maior número de pessoas, com o intuito não de engrandecer ao homem de forma alguma, mas de engrandecer ao Senhor, que é o único digno de louvor, de toda a honra e de toda a glória. Também tem um sininho que são as notificações. Os irmãos clicam na notificação, toda vez que tiver um vídeo novo, os irmãos automaticamente, os irmãos eles receberão a notificação do vídeo novo que foi colocado. Irmãos, vou falar um pouquinho sobre Agar. Agar é uma escrava, ela era uma escrava de Abraão e de Sara. Agar ela era uma escrava egípcia e em dado momento Sara ela teve por ideia, passou na sua mente a ideia de tentar ajudar Deus, né? Deus ele tinha prometido a Sara e a Abraão que lhes daria um filho e que através desse filho faria de Abraão uma grande nação. Porém, Sara, ela vendo a sua condição ali de idosa, uma mulher já idosa, uma mulher com a idade avançada, estéril, ela vê as impossibilidades e tenta ajudar Deus. Ela pega a escrava dela, uma egípcia chamada Agar, e faz com que seu marido conheça a escrava, né, ele se relacione com ela e tenha ali um filho. Então, a partir do momento que a Agar ela fica sabendo que ela está grávida, ela começa a desprezar sua senhora Sara. E Sara ela retribui isso com o quê? Com maus tratos. Ela começa a maltratar. E esses maus tratos, esse também desprezo de Sara, essa forma de maltratar a Agar, faz com que a Agar tome uma decisão, que é a decisão de fugir. E essa decisão, irmãos, ela vem muito de encontro com aquilo que nós passamos no deserto. Se tem uma coisa que a gente mais tem vontade no deserto é de fugir. Né? Ainda mais fugir do desprezo, do maltrato, da indiferença, fugir da angústia, fugir da tristeza, fugir da desesperança. E muitas das vezes nós vamos para o fundo do deserto, né? Caminhamos para um deserto de morte. Não mais um deserto de restauração, mas um deserto de morte. Porque para H, qualquer lugar é melhor do que a tenda de Abraão. Qualquer lugar era melhor do que aquele lugar que ela estava ali, onde ela era humilhada. Né? E ela sabia que mesmo grávida, que grávida quer dizer indo para aquele deserto, mesmo que não tivesse grávida, o deserto era um caminho de morte, era um caminho sem volta, mas ela preferia isso, né? Ela preferia ir para um deserto de morte ao invés de estar ali naquela tenda. Então ela fugiu naquela situação. Ela foi e saiu e assim fugindo para o deserto por causa desses maus tratos. E o anjo do Senhor encontrou ela no deserto junto de uma fonte, no caminho de Sur. E o caminho de Sur é interessante, que Sur significa limite, o caminho do limite. Né? Muitas das vezes nós chegamos no nosso limite. Né? O nosso limite, o limite das nossas forças, o limite do nosso lado emocional, o limite de tudo. E chegamos nesse limite. Então, ali no caminho de Sur, o anjo encontra com ela. O Senhor sempre encontra conosco quando nós chegamos no nosso limite. Sempre que estamos no limite, a ponto de desistir, a ponto de pensando que não tem mais chance, que não tem mais o que fazer, o Senhor ele se encontra conosco. O Senhor ele vem ao nosso encontro. E ele vem ao nosso encontro e ele diz para Sara, para H, H, escrava de Sarai, da onde vens? Olha que interessante. H, escrava de Sarai. Tudo que H não queria ser naquele momento era escrava de Sarai. Tudo que H não queria lembrar naquele momento, o que ela queria fazer era virar a página daquela história da vida dela. Tirar da cabeça dela o período em que ela viveu nas tendas de Sara e de Abraão. E a primeira coisa que o anjo lembra é que ela é uma escrava de Sarai, que ela é uma escrava de Sara. Irmãos, muitas das vezes nós queremos esquecer tudo aquilo que vivemos, o passado, a história com o cônjuge, tudo. Falamos, olha, eu não aguento mais, eu não quero mais saber disso, eu não quero mais saber dessa pessoa, desse homem, dessa mulher, eu não quero saber mais, acabou. Eu quero desistir. E nós desejamos desistir, né? Almejamos a desistência mesmo, né? Queremos desistir. E o anjo ele se apresenta a nós e a primeira coisa que ele lembra é o quê? O passado, né? Aquilo que vivemos, aquilo que somos, aquilo que Deus ele constituiu. E é interessante das duas perguntas que o anjo faz: de onde vens e para onde vais? Né? O anjo do Senhor ele sabia de onde ela vinha, e ele sabia para onde ela ia. Uma coisa que nós vemos é que o Senhor ele não estava querendo ali tirar sua dúvida de forma alguma. Deus ele sabe de todas as coisas. Algumas perguntas que Deus faz no deserto para nós, algumas reflexões,
Elas não são para Deus, elas são para nós, para que nós venhamos a encontrar a resposta que Deus já sabe. Né? De onde vens? Nós sabemos que nós viemos de uma vida atribulada, estamos vindo de um casamento destruído, estamos vindo de uma família dilacerada, estamos vindo de um lar que foi destruído pelo inimigo, onde o inimigo entrou. Estamos vindo disso. E para onde iremos? Muitos agora estão querendo ir para a desistência, para um deserto da morte, um deserto de morte, um deserto de desesperança, de desistência, de abandonar a família, de abandonar o cônjuge, de abandonar a restauração. Mas o anjo, quando ele pergunta isso, para onde vais? E para onde vais? De onde vens e para onde vais? Certamente ele tinha para ela um outro propósito. E ela diz, eu fujo de Sara, minha senhora, respondeu. E aí vem a resposta do anjo. Vem a orientação daquilo que, daquilo que é a palavra do Senhor. Volta para a tua senhora, tornou o anjo do Senhor. E disse, humilha-te a ela. Irmãos, nós sabemos que a posição da tenda de Abraão, de voltar para a situação, para a posição de restauração, de busca da família, de restauração do casamento, do relacionamento, é uma posição de humilhação. Mas a palavra fala, humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno ela vos exalte. A humilhação, ela pode aparentemente ser ao cônjuge, ser a situação, de desprezo, de ser abandonada, de ser abandonado, de ser repudiado ou repudiado. Mas na verdade, quando nós voltamos debaixo da palavra de Deus, ou nos encontramos numa posição de restauração, posicionados diante de Deus, nós nos humilhamos debaixo da mão dele, do Senhor, a poderosa mão de Deus, para que tempo oportuno ela nos exalte, ela nos coloque num lugar alto, nos coloque numa posição de exaltação e de restauração. E disse mais, volta-te para a tua senhora e humilha-te. E humilha-te. Multiplicarei a tua posteridade de tal forma que será tão numerosa que não poderá contar. Estás grávida, eu dar-te-ei um filho, e o seu nome será Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição. Irmãos, Ismael, o nome da criança, significa o Senhor ouve. Deus, ele nos ouve no deserto da angústia, ele nos ouve no deserto da aflição, ele nos ouve, ele inclina os ouvidos para a nossa oração. Às vezes nós pensamos que Deus não está ouvindo, que Deus não está fazendo. Quantos testemunhos, às vezes, que nós vemos, e quando nós vemos o outro lado, o lado de lá, da pessoa que repudiou, nós ouvimos a pessoa fala, olha, quantas madrugadas eu acordei e perdi o sono, e sonhei com a minha esposa, sonhei com meu marido, quantas vezes eu fui para balada, para noite e me senti mal, parecia que tinha alguém orando por mim. Deus ouve, irmãos, Deus escuta a oração do servo que está lutando. Ismael, a criança que está sendo gerada dentro do ventre de Agar, é o que? É a restauração. A restauração, ela no deserto, ela está sendo gerada dentro de nós. Ela começa em nós, dentro de nós. Essa restauração ela começa pessoal, a criança sendo gerada dentro de Agar, mas a criança, Ismael para Agar, era a promessa. Não a promessa de Abraão, não a promessa de Sara, era a promessa de Agar, de Deus para Agar. E Deus lhe faz essa promessa. Esse teu menino será como um jumento bravo, sua mão se levantará contra todos, todos contra ele, mas ele será muito forte. Então Deus ele faz uma promessa para ela. E ela se alegra nessa promessa, e aí é maravilhoso, ela para do lado de uma fonte e ela diz, olha, o nome dessa fonte será El Roi, porque dizia, tenho visto o Deus que me vê. Irmãos, no deserto, irmãos e irmãs, nós temos visto o Deus que nos vê. O Deus que nos assiste, o Deus que sabe a nossa angústia, sabe a nossa necessidade, sabe a nossa tristeza, sabe dos nossos medos, dos nossos temores, das nossas ansiedades. Temos visto o Deus que nos vê. E o Senhor orienta ela, volta para a tenda de Sara, volta para a tenda de Abraão. O nome da criança será Ismael. Ismael. E é interessante que esse nome foi dado pelo Senhor para ela, foi revelado. E quando Abraão ele vai dar o nome à criança, ele poderia dar qualquer nome. A Bíblia não diz que ela contou para ele. Nem diz que contou e também não diz que não contou, mas possivelmente ela não deve ter contado, porque ela não ousaria contar o nome da criança para ele, porque ela era uma escrava, irmãos, e escrava não tinha desejo, não tinha vontade nem querer. O querer dela era o querer de Abraão e de Sara. Então ela não tinha direito de escolher o nome do filho, porém Deus tinha dado para ela o nome, era um segredo de Deus para ela. Mas quando Abraão vai dar o nome para a criança, a Bíblia fala que deu a Abraão o nome de Ismael. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o Deus que fala é o Deus que cumpre. O Deus que promete, que faz a promessa, que dá nome à nossa promessa, é o Deus que faz valer o nome que ele deu. E o nome é restauração. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Deus é Deus de restauração. Muitos querem dar vários nomes. Imagina ali ela naquela tenda como escrava,
retornando à tenda de Abraão, né? Ela era a última a ter direito de dar o nome. Muitos ali que talvez quisessem dar vários nomes à criança. Podia dar o nome de Terá, que era o pai de Abraão, poderia dar qualquer outro nome. Né? Muitos às vezes querem dar nome ao nosso deserto, aquilo que está sendo gerado em nós, na verdade, o nosso filho. Né? Muitos querem dar nome ao nosso casamento que está destruído. Esse casamento não tem mais jeito. O nome é o que há? Destruição. O nome é o que não tem jeito. O nome é o que? Desesperança. Qual é o nome? Ele não voltará. Deixa de ser boba, deixa de ser bobo, arruma outra. São os nomes. Mas o nome é Deus ouve Ismael, porque o Senhor tem escutado as nossas angústias, o Senhor tem ouvido a nossa aflição. Irmãos, esse foi o deserto de Agar. Uma mulher que não tinha direito algum, mas Deus ele marcou um encontro com ela no deserto. Nós não temos direito nenhum. Nós entramos no deserto, mas Deus tem gerado em nós uma promessa. E Deus marcou conosco um encontro no deserto. Sei que muitas irmãs estão passando, às vezes, até pelo segundo deserto, muitos irmãos. Né? H é interessante que ela foi para o deserto 2 vezes. A segunda vez que ela foi para o deserto, ela foi despedida por Abraão. Foi mandada ao deserto. Ela tomou distância de um tiro de arco e flecha, mais ou menos 100 metros, para não ver o seu filho morrer. A criança chorou. E quando a criança chorou ali, Deus ouviu dos céus o choro da criança, mostrou a ela uma fonte, ali eles beberam da fonte, e Deus os constituiu no deserto uma grande nação, a Ismael, e abençoou ali a Agar e seu filho. Irmãos, o segundo deserto, no primeiro deserto a criança ainda estava sendo gerada dentro dela. Né? E no primeiro deserto o anjo pergunta para ela, de onde vens e para onde vai? Porque ela mesma não sabia. No segundo deserto o anjo já não pergunta nada disso. A pessoa já sabe de onde ela vem e para onde ela vai, ela já tem um entendimento do que é uma restauração. E a criança não está mais sendo gerada, a criança já nasceu. O medo não é a criança não ser gerada, não nascer. O medo é de a criança que já foi gerada uma vez, né, dentro de um milagre. O milagre já tinha acontecido e essa criança morrer. Mas Deus ele é fiel. Deus ele sabe, ele escuta novamente o clamor de Agar. De novo, Deus ouve a aflição de Agar. Né, Ismael chorando. E ele vai e desce dos céus e vai e restaura de novo a vida de Agar e a vida de Ismael. Então Deus ele é maravilhoso. Né? Agar, uma serva de Deus, uma mulher que foi para o deserto 2 vezes. E nas 2 vezes que ela foi para o deserto, ela ouviu a voz de Deus e Deus ouviu a sua voz. E assim como Deus a viu, ela viu Deus no deserto. Fica essa mensagem para os irmãos, para as irmãs, a todos, a paz do Senhor Jesus.